Hoje, 21 de setembro, estamos de novo com Bruno Nunes, o deputado municipal do PPM, para mais uma das crónicas mensais, agora que passamos estas férias e voltamos ao ativo, embora as férias também tenham sido pouco sossegadas. Bruno Nunes, o que é que nos traz este mês para nos falar? Boa tarde a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, mas agradecer essencialmente o trabalho da LOS TV e agradecer também a quem nos tem visto lá em casa e tem seguido, até porque eu acho que tem tido um retorno positivo. Sim. E principalmente nós como Partido Popular Monárquico temos sentido também alguma aproximação de quem vai seguindo aquelas que são as crónicas mensais que vamos fazendo na LOS TV e por isso, antes de mais, agradecer este papel. Vou tentar ser um bocadinho mais sucinto porque as minhas entrevistas têm sido um pouco longas, apesar de eu achar que têm tido boas visualizações, mas têm sido um pouco longas e por isso tentar reduzir, apesar de hoje até trazer mais temas. Mas queria compilar numa primeira fase alguns temas relacionados com as comissões de trabalho que foram criadas, a questão das GES-LORs também, o apoio técnico administrativo e as questões que eu levantei na última entrevista em relação ao património. Património histórico. Depois queria falar um bocadinho sobre a questão da descentralização, que tem sido ordem do dia também na Assembleia Municipal e não só na Assembleia Municipal de Louros, e falar um bocadinho também daquilo que é o orçamento para 2019. Começando muito rápido. O orçamento municipal. O orçamento municipal, sim, o orçamento municipal. Por isso, começando pela questão das GES-LORs, claramente estamos muito felizes como PPM, porque apesar de ter um representante na Assembleia Municipal, acho que conseguimos fazer um trabalho que acabou por comatar com aquilo que foi a criação do grupo de trabalho, que vai agora já no dia 8 receber em audiência a administração das GES-LORs, e depois no dia 19 já estaremos com os funcionários, mas muito mais importante do que esta fase de inquérito, passa a expressão, que vamos fazer para aferir alguma regularidade em alguns pontos que nos foram entregues, que nos foram denunciados. Mais importante do que isto tudo foi, de facto, percebermos que, ao contrário daquilo que tínhamos sido acusados, que até estávamos a criar aqui algumas fantasias relativo a algumas questões que nós dizíamos claramente na proposta, alegadamente e supostamente, porque nunca iríamos focar a questão como a afirmação, porque não tínhamos provas disso, mas veio-se a provar que, de facto, e ao contrário do que ainda hoje continuo a dizer, existe um banco de horas nas GES-LORs. Porque podem tentar chamar outro nome, mas pedir aos trabalhadores que as horas que não façam estejam numa folha para posteriormente, quando existir tempo, se façam os dias de férias, isso é um banco de horas. Depois, se quiserem chamar outro nome e dizer que não se chama banco de horas, porque aquilo até tem um título diferente no Excel, façam o que quiser. Legalmente aquilo é um banco de horas, não estava contemplado no acordo coletivo de trabalho, era ilegal. E finalmente, eu acho que também muito por força daquilo que tem sido o papel da Assembleia Municipal e que nós temos a felicidade de ter sido o PPM também a ser precursor, justiça seja feita aos restantes partidos, nomeadamente ao deputado Carlos Moreira do PS, que também tem tido uma posição muito ativa neste sentido, mas a realidade é que vamos agora, depois de um compromisso verbal, também já assumido pelo seu Presidente do Executivo na última reunião da Assembleia Municipal, fazer o pagamento das horas que estão para trás, não só de 2018, como de 2017 e 2016. Eu queria só colocar em um parênteses, que é este. Algumas pessoas, porque nós também somos solicitados a disponibilizar alguma informação sobre as GES-LORs. Algumas pessoas queixam-se do tempo que tudo isto demorou, mas isto tem uma razão. Pode explicar? Sim, desde a criação do grupo de trabalho até agora, obviamente que isto sendo nós inicialmente aprovámos aqui a constituição do grupo de trabalho, depois tinham que ser indicados pelos partidos os nomes dos participantes no grupo de trabalho, depois de indicados então teria que voltar à Assembleia Municipal para ser votada. Tudo isto... Por isso, era burocracia, mas era legalidade que tinha que ser cumprida. E mesmo assim, fruto da boa vontade de todas as bancadas políticas, ou de quase todas as bancadas políticas, foi possível que a primeira reunião do grupo do trabalho fosse inclusive a primeira reunião no pós-férias. Porque se não tivéssemos tido uma alteração do ponto de ordem de trabalhos na última Assembleia Municipal antes das férias, aceito pelo Sr. Presidente da Assembleia e votada pelas restantes bancadas, nem sequer teríamos ainda reunido o grupo. Por isso tem sido uma situação que nós percebemos, a gravidade da situação, e percebemos que as pessoas não podem estar satisfeitas com este prolongar da situação, mas legalmente era esta a hipótese. Deixe-me dizer que o bom é inimigo do ótimo, como se costuma dizer, e por isso, obviamente, os trabalhadores neste momento estão felizes porque começam a ver a situação a andar e, pelo menos, a situação do banco de horas vai ser regularizada e as horas vão ser regularizadas.
Sentimos, no entanto, que isto vai continuar aqui uma injustiça social em cima, até porque a reposição de valores que deviam ter sido pagos em 2016, a reposição de valores que deviam ter sido pagos em 2017, sendo tudo pago de uma vez só agora, será fantástico, por um lado, para os trabalhadores, por outro, vai criar aqui complicações em sede de IRS, a nível dos descontos, que terá outras complicações e que esta responsabilidade é uma responsabilidade exclusiva de quem não pagou a tempo e horas. Por isso nós sabemos que o bom é inimigo do ótimo, não temos outra forma de o poder resolver, mas ficará na mancha do currículo de quem deixou estes pagamentos por fazer, que lesou gravemente os interesses financeiros dos trabalhadores e das famílias dos trabalhadores das GES-LORs. Por isso, claramente, deixar esta nota. E esses atrasos já vêm, portanto, pelo menos este mandato da CDU, mais agora este ano, 5 anos, e alguns ainda vinham antes deste primeiro mandato da CDU. Então, alguns têm mais que 5 anos, é isso? Exatamente. Okay. O conhecimento que eu tenho, vou-lhe ser claro, em casos concretos, eu tenho casos concretos que vão ser pagos desde 2016 para a frente. Não tenho conhecimento se para trás existem horas a ser pagas. 2016 já é o mandato da CDU. Pronto, 2016 eu tenho conhecimento que existem valores a ser pagos. Não sei se para trás já estava regularizado através do cumprimento dos dias de férias. Ok, mas que está regularizado. Agora, que existem horas de 2016 que vão ser pagas, existem. Pronto, e que vão, obviamente, afetar, em sede de IRS, aquilo que são os orçamentos familiares de 2018. Pronto. Em relação a esta questão das GES-LORs, deixar a nota e deixar o compromisso com os trabalhadores das GES-LORs, que eles sabem que eu continuarei atento e a tentar denunciar e a tentar cumprir. Entraremos agora aqui num período mais complexo de reuniões e de audições com as partes, mas chegaremos lá. Faço também o apelo aos funcionários das GES-LORs que sabem o dia, eu não vou pronunciar aqui acerca do dia, mas eles já foram notificados, certamente à data da saída desta entrevista já foram notificados do dia e da hora em que existirá a reunião com a Assembleia Municipal. Apelo a todos que, dado, independentemente do dia e da hora, é um interesse vosso e por isso é importante que estejam presentes. Muita gente gostaria que praticamente ninguém estivesse presente nesta reunião e que esta reunião fosse um fracasso. Não são os meus interesses que estão a ser defendidos, são os vossos interesses e por isso espero que estejam... Retire talvez o dia em que isso vai acontecer. Não quero pronunciar porque a convocatória a esta hora ainda não deve ter saído e poderá ter existido alguma alteração de hora. Por isso, à data da saída do vídeo certamente já terão sido notificados. A notificação tem que ser feita, obviamente, e por uma questão também de respeito institucional via a administração. Pronto, dar outro ponto em relação ao apoio técnico administrativo. Desmistificar aqui algumas coisas. Finalmente o apoio técnico administrativo foi aprovado. Finalmente considero que também uma bandeira do PPM, hoje pelo menos estas duas vitórias são nossas. Obviamente os outros partidos estiveram envolvidos porque o PPM sozinho tem apenas um deputado, mas acho que fomos claramente o partido que mais lutou pelo cumprimento daquilo que tinha sido definido em novembro. Deixar claro que este mês de agosto existiram aqui muitas convulsões em relação a este apoio técnico administrativo, suspensões da votação, decisões de retirada, por justificação e a pedido pela variação do PSD. Deixar claro uma coisa, vim coliado com o PSD às eleições, sou independente, percebo que se o PSD sou independente do PSD, claro. Percebo que se o PSD tem motivos e tinham os seus motivos para alterar, é uma decisão deles. Deixar claro também que, ao contrário do que dizem alguns deputados e que poderá passar a mensagem que o PPM desistiria das ações em tribunal caso tivesse o apoio técnico administrativo, deixar claro e dirigindo aos meus colegas que fazem esse tipo de afirmações e porque eu sei que veem também, o PPM não desiste de nenhuma ação por ser comprado com um assessor municipal. O que tem acontecido claramente é que quem está atento às Assembleias Municipais percebe que todos os requerimentos que têm sido apresentados e todas as moções que têm sido apresentadas, pelo menos por parte do PPM, as coisas têm sido cumpridas. Em relação a outros partidos, acho que chegou à altura dos outros partidos, em sintonia com o PPM, quando se sentem injustiçados em relação a alguma deliberação da Assembleia Municipal, devem também fazer a sua oposição responsável na sede própria e poder exercer aquilo que são os seus direitos. Por isso, não fui pressionado por ninguém a abdicar da ação em tribunal. Agora, chegamos a uma altura que nós não andamos aqui com ameaças atrás de ameaças e depois se os factos que aquilo se vem a concretizar, não faz sentido nós continuarmos aqui com ameaças. Por isso, sempre que considerarmos que estamos a ser lesados e que existem ferramentas legais para repor aquilo que sejam os nossos interesses ou da Assembleia Municipal ou para aquilo que fomos eleitos, estaremos cá para resolver as situações, por isso essa história... Portanto, há uma nova postura do Presidente Bernardino Soares relativamente às deliberações da Assembleia Municipal.
Em relação às deliberações da Assembleia Municipal, eu vou-lhe dizer, em concreto, inclusive as deliberações que eu tinha questões concretas com o Executivo e que não estava a ter respostas, a ferramenta de imediato que adotei foi pedir uma audiência com o Sr. Presidente, na qual confrontei com as situações que achava que estavam em incumprimento e que me foram dadas as respostas de imediato sobre aquilo que eram as decisões por parte do Executivo. E dou-lhe um caso concreto. Em relação à questão do bairro da Torre, quando fizemos aqui várias moções e requerimentos para a Câmara Municipal tomar algumas decisões e tomar algumas posições em relação àquilo que é a questão da urbanização e o final das barracas no bairro da Torre, são questões, claramente, que nós temos de ser responsáveis, porque apesar do próprio Governo ter dito que existem programas que a Câmara poderia ter, exatamente, nomeadamente em relação ao primeiro direito, também nos foi explicado por parte do município. Primeiro é porque todos os formulários relativos ao primeiro direito estão concluídos desde 10 ou de 12 de agosto. Por isso, só daqui para a frente é que os municípios podem candidatar. Não é só o município de Louros, é todos os municípios que podem candidatar. Por isso, quando em julho já andamos aos gritos a dizer que já foi aprovado e que o município tem responsabilidade e que metemos requerimentos para saber os pontos de situação de algo que ainda não pode ser feito, não faz sentido. É irresponsável da nossa parte. Por isso, nem tudo o que... por vezes não temos a resposta imediata, temos outra situação que lhe posso falar, o PPM ainda agora falou disso, a situação das torres da fidelidade. Eu, apesar de ter conhecimento daquilo que era o veto presidencial em relação à legislação que impediu a fidelidade, não por uma opção estratégica comercial, mas por impedimento legal de colocar as torres da fidelidade à venda como pretendia, apesar de nós termos conhecimento dessa notícia, as leis hoje são uma coisa, amanhã podem ser outra, podem ser alteradas. Eu queria ouvir da boca do Sr. Presidente a postura do Executivo em relação a isso. E por isso, apesar da deliberação que existiu por parte do Sr. Presidente da República ao votar a lei, eu queria ouvir, e por isso na última Assembleia Municipal voltei a falar da Torre da Fidelidade para que fique para a memória futura aquilo que é o papel do Presidente Bernardino e qual a posição da CDU e deste Executivo. Por isso, terminando com esta questão do apoio técnico administrativo, deixar a mensagem que o apoio técnico administrativo do parte do PPM, dentro de semanas e já em outubro, irá publicar nos seus meios o dia e a hora que terá todas as semanas disponível para receber cidadãos, para receber os municípios, para receber reclamações e porque, pelo menos o nosso apoio técnico administrativo vai ser para trabalhar em prol dos municípios, obviamente para dar apoio também ao trabalho como deputado municipal e para podermos trazer o trabalho à Assembleia Municipal. Passando já para outro ponto que é as comissões, este apoio técnico administrativo terá também um trabalho muito premente naquilo que são as comissões, porque muita gente não saberá de certeza, mas o deputado municipal do PPM é o único que não se pode substituir por ninguém porque saiu de uma coligação, porque não tem número 2 do PPM, por isso eu faço parte de 7 comissões de trabalho. Estou eu nas 7 comissões de trabalho, não posso delegar. E por isso, obviamente, o apoio técnico administrativo terá um papel fundamental. Em relação às comissões, falar sobre este assunto, porque as comissões finalmente, passado praticamente um ano de termos sido eleitos, as comissões começam a funcionar. Algumas delas preocupam-me o facto de só estarem a funcionar agora. Preocupa-me só agora a retomarmos, até porque regimentalmente diz que no final do ano nós temos de estar a aprovar um relatório de ação de cada comissão, por isso vamos fazer um relatório de ação sobre 3 meses. Existem comissões importantíssimas, uma delas coordenada por mim, Economia, Finanças e Património, quando estamos em cima do orçamento, e que falaremos mais à frente em relação às questões do orçamento. Mas as comissões só agora tomam posse, quem é a responsabilidade? As comissões só agora tomam posse, primeiro porque houve uma alteração de regimento e porque toda esta burocracia necessária para a alteração do regimento, toda esta questão processual, faz com que 1/4 do mandato estivéssemos sem comissões. Claramente. Pronto. Por isso, já vamos aprofundar um bocadinho mais o porquê é que eu acho que existem questões complexas, nomeadamente, por exemplo, a Comissão da Juventude e de Educação. As aulas já começaram. A Comissão começou depois. Temos a questão da descentralização, que também já vamos falar, que já andámos a discutir na Assembleia Municipal, mas que a Comissão só agora foi constituída. Pronto. Por isso, em relação às comissões, é apenas para dar a nota que as comissões já estão a trabalhar, louvar a atitude por parte da Presidência da Assembleia Municipal, no princípio de todas as queixas que estão a chegar à Assembleia Municipal, e são muitas, nas diversas vertentes da ação do Executivo e do município em si,
que existe uma postura por parte do Sr. Presidente de, sempre que marcar reuniões com os munícipes, chamará os coordenadores das comissões afetas a determinado problema, por forma a tentarmos acompanhar melhor. Sendo certo que toda a gente deverá ter a noção que as comissões têm um papel e uma responsabilidade limitada, porque depois toda e qualquer decisão é tomada por plenário, e aqui dentro o debate político, independentemente dentro da sala, até podermos 6 ou 7 pessoas ter uma decisão mais unânime, depois aqui isso não se vai sobrepor àquilo que são as vontades políticas partidárias, nem aos direitos individuais de cada um dos deputados. Pronto. Última nota em relação a este ponto de introdução, em relação ao património, louvar, porque eu acho que a oposição deve ser responsável, e também louvar aquilo que é positivo e que vai sendo feito de positivo. Na última entrevista que eu dei à Luz TV, falei da questão de nós queremos estudar o património e a história do nosso concelho. Entretanto, em audiência com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Bernardino Soares, falei desta preocupação. Tivemos uma conversa bastante interessante sobre tudo isto, sobre aquilo que tem sido feito no Museu Municipal e na Quinta do Conventinho, nomeadamente, e ele de imediato ofereceu-se para que os serviços municipais, nomeadamente na Quinta do Conventinho, me recebessem e estudássemos algumas formas de alavancar melhor aquilo que é a cultura, o património e a história, e que o PPM, se assim o considera que pode ajudar e que pode colaborar, que de imediato fosse recebido. Por isso, essa reunião está marcada já para a próxima semana. Agradecer que, obviamente, existiu uma abertura de imediato por parte do Executivo para que nós pudéssemos ter uma participação e que pudéssemos apresentar as nossas propostas, não apenas na Assembleia Municipal, mas trabalhando diretamente com a estrutura já existente, de forma a potenciar aquilo que já está feito, e por isso deixar a nota de agradecimento ao Sr. Presidente. Passando agora para o segundo ponto, a questão da descentralização. A descentralização tem sido ordem do dia em praticamente todas as Assembleias Municipais, até porque estamos na altura que as Assembleias Municipais votavam o sim ou não à aceitação da delegação de competências nesta fase. A partir de 1 de janeiro. A partir de 1 de janeiro. Deixar claro, para que as pessoas percebam lá em casa, o que determina a lei é que podemos ir aceitando de forma progressiva ou não aceitar, sendo certo que aceitemos de forma progressiva ou não, em 2021 as competências estarão cá. Nós, e acho que aqui na Assembleia Municipal de Loures, todos os partidos, sem exceção, tivemos uma atitude responsável, porque chumbámos unanimemente, por uma única razão. Acho que também é unânime que o princípio de descentralização e de passar competências para a Câmara Municipal e para os eleitos locais é um princípio com que todos os partidos concordam, e achamos que numa lógica de política local, que numa política de proximidade, quem está mais próximo tem mais conhecimento dos problemas e capacidade para a resolução. Agora, nós estamos numa fase em que ainda se pondera o reordenamento do território. Não sabemos se as atuais freguesias serão as freguesias que teremos em 2021. Não sabemos o que é que irá acontecer em relação a isto. Por isso, vamos estar a absorver competências, que depois vamos delegar competências para as freguesias e que eventualmente poderemos voltar atrás se existir alguma separação de freguesias. Independentemente disso, estamos a falar de 23 áreas onde vão existir delegação de competências, que algumas delas ainda não estão definidas, sendo que nas últimas semanas já temos tido alguns documentos concretos em relação à forma como vão ser feitas as delegações de competências. Mas ainda não chegámos àquela fase em que percebemos qual o valor financeiro efetivo que vai ser transmitido com isto. Portanto, basicamente, e talvez chocando alguns dos meus colegas, mas para que toda a gente perceba, isto não é mais nem menos do que eu chegar a casa de um primo que tenha um T0, dizer-lhe vou deixar aqui os filhos e mais uma data de amigos meus em tua casa, tu tomas conta disto tudo e eu depois passo cá no final do mês e nós logo vamos ver como é que eu te faço as contas, se tenho alguma coisa a pagar ou não. Por isso, com as dificuldades que existem, com todo este processo de reorganização, e acho, parênteses feito, acho que o ano passado, quando foi a questão do orçamento, nós aqui em Loures fizemos uma boa negociação entre o Executivo e as juntas de freguesia na transferência de competências e até de valores. Foi um passo importante, não o ideal, mas foi um passo importante. Quando falamos de umas competências maiores, como é o caso da educação, como é o caso da saúde, como existem aqui tantas competências que estão a ser transferidas, há necessidade de perceber, ninguém nos vai passar de certeza para o município um cheque em branco, e por isso há toda uma necessidade de estrutura, e nós não somos um concelho pequeno. Nós somos um concelho muito grande, ainda para mais muito dispar no tipo de população e até na forma como a população se organiza. Nós concordamos com o princípio da descentralização, que fique claro, achamos que é um caminho a percorrer, achamos que o documento não deve vir à Assembleia Municipal meramente para dizer sim ou não, achamos que temos que ter uma discussão muito mais profunda
e muito mais política acerca daquilo que que vai ser esta descentralização, de como é que ela vai funcionar. Não é apenas uma questão financeira, mas também não é meramente uma questão de delegação de poderes. Há toda uma conjuntura a nível de contratação de pessoal que acaba por influenciar o dia-a-dia de toda a gente, porque existirá muita questão que passará para as competências. Nós temos aqui questões, para a competência das autarquias, nós temos aqui questões, nomeadamente, em relação à educação, que a transferência de algumas escolas para municípios, só aqui representam logo vários milhões de investimento, porque existem escolas no Conselho de Loures que claramente precisam de intervenção urgente. Para além disso, mas não faltam aí, da parte do município, tem sido, aliás, algumas bancadas, alguns deputados têm salientado isso, não faltava neste momento já da parte do município haver algum estudo sobre vários setores e termos uma ideia, e pelo menos os deputados municipais terem uma ideia do que é que está envolvido, é que estamos a trabalhar um bocado no vazio. Pronto, mas eu vou-lhe ser sincero, e aqui, apesar do meu papel ser deputado municipal, não ser deputado na Assembleia da República, aquilo que eu considero é que antes de nos virem falar de alguma coisa, já deviam ter a coisa minimamente preparada. Por isso eu acho que antes de chegarmos aqui da responsabilidade de reorganização, de pensar, de estruturação por parte do Executivo, essa iniciativa tem que vir da parte legislativa. Ou seja, quando nós conhecermos a lei e percebermos então que competências é que vamos ter em concreto, que dinheiro é que vamos gerir em concreto, então aí sim temos a responsabilidade de fazer. E os deputados municipais nessa altura sabem quais são os custos que deste lado estão inerentes a essa transferência? É essa parte que eu digo. Nessa altura quando? Quando o Governo disser, vocês têm 2 milhões para as escolas. Os deputados municipais... Quando nós percebermos que temos 2 milhões, o que tem que existir é um trabalho sério de perceber se esses 2 milhões chegam ou não chegam. Mas porquê é que esse trabalho já não está feito? Nós neste momento não sabemos qual é o valor. Mas porquê é que esse trabalho já não está feito? Repara uma coisa, nós neste podemos estar a pensar numa estrutura que com 5 pessoas poderá ser capaz, que uma sala de... Estou a minimizar o problema para as pessoas perceberem, mas podemos estar a afetar determinados recursos humanos e determinados recursos físicos quando ainda não sabemos exatamente o que é que vai ser transferido. Porque o processo ainda não está concluído. Sim, mas independentemente de quando eles vão transferir, a forma como o município vai gerir já deveria estar, digamos, adiantada. Mas se o município não sabe exatamente o que vai gerir, se o município não sabe exatamente e em concreto as competências que tem, porque repara uma coisa, os últimos documentos que foram aprovados e os regimentos que já estão feitos na descentralização, estamos a falar de aprovações a 17 de setembro. Tem 15 dias os documentos. Os documentos têm 15 dias, ainda não existia nada em concreto antes disso, e no entanto nós já tínhamos que deliberar sobre isso. Por isso não adianta nós estarmos a construir um pavilhão e a superdimensioná-lo, ou a achar que precisamos de 1000 metros quadrados e que precisamos de X dinheiro, quando nós ainda não percebemos exatamente tudo o que vai ser feito. Mas o Bruno Nunes sabe quanto é que custa a manutenção da estrutura, a simples manutenção da estrutura escolar no Conselho de Loures? Não. Não. Como é que o município vai aceitar uma delegação de competências, ao fim e ao cabo, para manter, nem que seja só manter os edifícios? Mas garante-me, se não sabe... Mas repara uma coisa, mas garante-me à data de hoje que de certeza que o que vai ser transferido são todas as competências que achamos que vão ser transferidas. O processo não está fechado. Não, eu não digo que são todas, mas então, o estudo já podia estar feito. Mas estudo sobre o quê? Ok. Sobre o quê, percebe? Vamos estudar se é sobre os equipamentos. Que responsabilidade é que nós temos para além dos equipamentos? Existe mais alguma responsabilidade além dos equipamentos? Mas para os equipamentos, os deputados deviam de saber quanto é que custa a manutenção dos equipamentos. Podíamos ir adiantando trabalho, exatamente. Mas muito sinceramente... Pode ser em vão. Eu acho que vai ser em vão. Pronto, tudo bem. Acho que vai ser em vão porque, agora, também me assusta se só tivermos todas estas deliberações tomadas a 2 anos de 2021, que eventualmente depois tenhamos que andar a fazer estudos à pressa... para fechar o processo para 2021. Mas aqui, claramente, há uma responsabilidade da Assembleia da República. Porque mas para o município também tem responsabilidade. Repara uma coisa, é assim, todos esses estudos custam dinheiro. Okay? Nós estamos a entrar numa fase em que nós ainda não sabemos sobre o que é que vamos emitir estudos e estamos em outubro. Sim, mas o município sabe quanto é que gasta com a manutenção das estruturas? Certamente o Sr. Presidente terá uma ideia sobre isso, eu não sei. Pois, certamente o Sr. Presidente terá, certamente a Sra. Vereadora... Os deputados municipais, nós, deputados municipais vão decidir sobre algo. Não tenho. Pois. Eu, pelo menos não tenho. E neste momento, com base na falta de documentação, o que eu disse foi adiemos a aceitação, porque eu neste momento não tenho conhecimento suficiente sobre isso. Por isso acho claramente... Agora, não tenho dúvidas e quero acreditar que, obviamente, o município... ou neste caso, quem governa o município tem esses dados e que sabe o que é que estamos a falar. Eu não sei. Eu, como deputado municipal, não O último Conselho de Ministros de ontem falou em mais alguns
items dessa descentralização. Entre eles, por exemplo, lembro-me da Loja do Cidadão, é uma das competências que vai passar para os municípios. Mas avancemos, que, para não tornar tão extenso assim, em relação à descentralização, ficámos por aqui? Sim, em relação à descentralização, mas repara uma coisa, só voltando a isso que acabou de dizer, a questão da loja do cidadão, ok? Mas a loja do cidadão, E mesmo a nível de freguesias, não só a nível do mas município. isso implica infraestruturas, isso implica pessoal, isso precisa uma série de Quanto custos. é que isso implica? Quanto é que isso implica? Ora Ok? bem. Pronto, agora, e neste momento o Governo decidiu isso ontem. O Conselho de Ministros falou disso ontem. Nós, na próxima semana, podemos ter outra deliberação, porque, entretanto, entre uma Acredito negociação que sim. do PS e do PSD, que o PSD também aprovou o chapéu Sim. de uma forma muito genérica, podemos ter alterações a isso. Entretanto, andamos aqui com estudos que acabam por ser estudos inviabilizados, porque existem outras decisões que alteram a decisão da semana passada. Por isso, acho que claramente o que tem que ser definido pelo Governo é um período para terminar todo este processo e então depois vir à Assembleia Municipal, na Assembleia Municipal discutirmos claramente os custos E não estar à espera recursos, de quanto é que quando e o percebermos que Governo nós Central precisamos vai... de X. Pois, E então exatamente. aí vermos se o orçamento que vem do Governo Central Quando vier, consegue ou não. colmatar. Agora, neste momento estamos a deliberar sobre uma coisa que não tem qualquer fundamento. aliás, como dizia alguém, não é só manter o que está atualmente, em termos de custos, como para fazer um melhor trabalho é preciso mais meios, Claramente. é preciso mais financiamento. Claramente. Ok, passávamos então agora para o orçamento municipal que... Já que estávamos a falar de financiamento, Ah. vamos falar do orçamento. Ok, Ok. chegava aqui a mudar. Não, Ok, estamos em outubro. ok. Estamos a 2 meses que o orçamento tem que ser votado, Até dezembro, não é? até dezembro. E temos, neste momento, há duas questões que me preocupam. Primeiro, a Comissão de Economia, Finanças e Património aqui um bocadinho colocado de parte, mas a questão de Economia e Finanças que tomou posse semana passada, o que colocará aqui em risco uma discussão que nós, PPM, achávamos importantíssima trazer à Assembleia Municipal e que a Comissão deveria trabalhar, que é sobre a questão do sim ou não ao orçamento participativo. Já percebemos, pelas sensibilidades de corredor, que existem vontades políticas de algumas das bancadas em que o orçamento participativo seja uma realidade, mas também já percebemos que por parte do Executivo não existe grande vontade que o orçamento participativo seja uma realidade. Nós achamos que é fundamental e que é importantíssimo que o orçamento participativo esteja em discussão. Assusta-me o tempo que temos em deliberação até isto, mas mais do que o orçamento, ou tão importante como o orçamento participativo por parte das populações, deixar nota de algumas coisas. O ano passado nós tínhamos a desculpa que tínhamos tomado posse em outubro e que eleições marcadas em outubro com o orçamento a fechar 2 meses depois levaria aqui a algumas questões de votarmos ou não com alguma tolerância. Eu espero que o Executivo este ano se lembre que quem vota o orçamento não são só os partidos com maior representação, mas também os partidos de menor representatividade na Assembleia Municipal. E por isso espero que a participação dos partidos de menor representação seja tida em conta na fase de elaboração do orçamento. Porque existiram, não só por parte do Executivo, mas também por outras bancadas, promessas eleitorais e promessas na votação do último orçamento municipal, nomeadamente em relação ao IRS, em relação ao orçamento do Chimar, Uma baixa geral dos impostos? uma baixa geral dos impostos, em relação à derrama, em relação ao IMI, e existiram aqui compromissos do nós vamos aceitar isto, mas no próximo ano não deixaremos passar. E Inclusivamente em relação ao valor da água. Inclusivamente nós tivemos uma situação ano passado, e este meu alerta passa para evitem de acontecer o que aconteceu ano passado, de eventualmente ser chumbado algum orçamento aqui no município e depois vai tudo para a rua gritar a dizer aos trabalhadores que a culpa é daqueles malandros que chumbaram. Eu não terei qualquer problema e não estou a dizer que vou votar contra, até porque eu não tenho sozinho capacidade de chumbar. Nem conhece ainda o orçamento? Nem conheço ainda o orçamento, mas tenho capacidade de fazer barulho na Assembleia Municipal. E pelo menos eu não votarei nem favoravelmente nem contra nenhum orçamento que não conheço, mas não votarei favoravelmente a nenhum orçamento que não cumpra as premissas daquilo que foi acordado nesta Assembleia há um ano atrás, nomeadamente em relação à redução dos impostos. E todos nós nos lembramos da confusão que foi intermunicipal o chumbo do orçamento do Chimar. Por isso eu espero, e passou um ano,
E não percebemos ainda, eu pelo menos tenho muitas dúvidas em perceber, com o aumento que existiu, acabou por ser um meio termo. Sim, dividiram o aumento em 50%. Dividiram o aumento em 50%. Diminuíram. Mas eu tenho dúvidas se os 50%, se os 100% de ações que estavam pensadas com o tal aumento do orçamento, se cumpriram 50% dele com o aumento dos 50%. Por isso, este orçamento eu gostava que, antes das negociatas políticas de gabinete, de mais dinheiro para a freguesia A e da freguesia B, que o ano passado eu denunciei na altura da aprovação do orçamento e que este ano voltarei a fazer, caso seja possível. Mas o PS foi frontal nessa negociação, anunciou frontalmente que tinha negociado esses aumentos para as freguesias. E deixe-me dizer uma coisa, da mesma maneira que o PS anunciou que este ano não aceitaria outra taxa de IRS. Tinha que baixar a taxa? Da mesma maneira que o PS sufocou exatamente os seus interesses em relação ao CIMAR. Isso está dito, está gravado. Está dito. Por isso, eu estarei atento em relação àquilo que será, da parte do Executivo, espero que consultem os partidos de menor representatividade e que não pensem que o orçamento apenas é votado e viabilizado em reunião de Executivo, porque tem que vir à Assembleia Municipal, é aqui que é viabilizado. E em relação aos restantes partidos da oposição que têm assento ao meu lado, também lhes irei cobrar aquilo que o ano passado comprometeram como sendo a justificação da aprovação do orçamento. Por isso, basicamente, em relação ao orçamento, é isso. Preocupa-me de estarmos a 2 meses, não acredito que ainda não, o orçamento que ainda não tenha começado a ser elaborado. Obviamente já existirão equipas a trabalhar sobre todo este processo e espero que tenham em conta que não existem apenas 3 partidos na Assembleia Municipal e que existem outros e que estão cá, representam a população e que devem ser chamados. Obviamente que sabem que o nosso voto não é decisivo, a menos que acontecessem aqui algumas separações de bancada algo estranhas, aí eventualmente teríamos uma votação, quiçá que o voto do PPM fosse o pêndulo na balança, seria engraçado. E nunca diga jamais. Exatamente. Por isso veremos o que o futuro nos reserva, mas claramente é isso. Em relação ao orçamento participativo, estou preocupado, apesar de nós já termos marcado para dia 10 a segunda reunião da Comissão de Economia e Finanças com o objetivo de falar única e exclusivamente do orçamento participativo e depois para dia 17 falarmos então do orçamento em concreto, mas espero que exista tempo para incluirmos o orçamento participativo e espero também que os restantes partidos sejam chamados à participação e na elaboração deste orçamento. Portanto, antevê um orçamento com baixa geral dos impostos. Quero acreditar, pelo menos. Não vejo outra forma de ser aceito. Ok. Eu sei que isto não foi um tema, nem sequer é um tema o que eu lhe vou perguntar, mas não posso deixar passar uma intervenção na última Assembleia Municipal de um sindicalista que resumiu, grosso modo, que o município não era uma pessoa de bem como empregador público. Que comentário lhe merece essa intervenção? Olha... Aliás, esse sindicalista falou das GES-Loures, falou das empresas municipais, do CIMAR, ok. Primeiro deixe-me dizer uma coisa, por muito que isto soe mal aos sindicatos. Eu acho, de alguma forma, eticamente reprovável que os sindicatos utilizem o espaço dedicado aos cidadãos e aos municípios para fazer trabalho de sindicato que deve ser feito dentro das empresas. Não sei se a pessoa em questão e se o sindicalista em questão é município ou não, mas assusta-me um bocadinho que o tempo que está afeto ao público que seja utilizado para alguma manobra política. Por isso, por primeiro, reprovo que se encomendem sindicalistas, porque se entrarmos por aqui vamos ter um problema muito complicado. Estamos a abrir uma caixa de Pandora. E vejamos, no caso concreto das GES-Loures, que foi um dos casos falados também, e no caso do CIMAR e de tudo o resto... Também foi falado. Nós temos aqui situações em que existem, mas no caso das GES-Loures, 4 sindicatos dentro das GES-Loures, 3. Se cada sindicato começar a vir para aqui reivindicar os seus direitos, ainda para mais quando os sindicatos, e aqui
Eu penso que eles vieram foi denunciar situações. Mas deixa-me dizer uma coisa, sabe o que eu acho? O que eu acho que é injusto, e nós temos que ser honestos nisto, os sindicatos suspenderam as negociações com o município, no caso das GES-Loures. Então não venham à Assembleia Municipal, retomem as negociações no gabinete, não venham para... Porque isto são medidas populistas. Vir aqui denunciar as situações são medidas populistas. Uma coisa é o sindicato ter as negociações reatadas e vir aqui falar do que quer que seja. Outra coisa é os sindicatos terem suspensas as negociações e depois virem utilizar uma ferramenta que não é uma ferramenta dos sindicatos, é uma ferramenta do povo. Por isso é a primeira coisa que eu não concordo. Okay? Não concordo com a atitude política do sindicato ter vindo aqui. Não concorda que o sindicato utilize esse espaço? Não concordo que o sindicato tenha utilizado esse espaço, ainda para mais quando o espaço que tem próprios para fazer isto foi suspenso por iniciativa do sindicato. Não concordo com isso. Esse é o primeiro ponto. Mas do que foi dito, do conteúdo? Em relação ao conteúdo, todos nós sabemos, e já tenho sido defensor, existem problemas graves nas empresas, mas tal como falámos na última entrevista, em relação às GES-Loures, estão a ser tomadas medidas, vamos ter as reuniões e estamos naquilo que são os sítios próprios a resolver as situações, porque existem de facto, no nosso entendimento, alegados incumprimentos. Se existem alegados incumprimentos, temos que aferir se de facto são alegados ou se são efetivamente incumprimentos e pedir responsabilidades a quem cometeu tais ilegalidades ou incumprimentos. Custe isto ao vereador responsável pela empresa ou custe isto ao administrador da empresa. Alguém vai ter que ser responsável por aquilo que foi feito. Existem sedes próprias para se poder fazer as coisas. O que eu acho, se é mau empregador, eu acho que o que tem acontecido é fruto de muito que foi a intervenção, não vamos agora escamotear as situações, fruto daquilo que foi a intervenção, ou do facto do país ter estado intervencionado, existiram muitas limitações e falta de capacidade. Eu não digo que seja mau empregador, digo que é mau gestor. Acho que o município e o atual executivo é mau gestor das empresas municipais, principalmente. E já falámos sobre isso, ou seja, não teve capacidade, com tudo aquilo que foi o apertar o cinto, com tudo aquilo que foi a reorganização das próprias empresas, não teve capacidade, porque não teve frontalidade política de eventualmente ter de tomar algumas medidas mais drásticas que tinham que obviamente ser feitas, de reorganização de quadros da empresa, reestruturação da empresa e redefinir aquilo que eram as competências das empresas, quer no CIMAR, quer nas GES-Loures, quer no próprio município. Por isso, eu acho que antes do município ser mau empregador, é mau gestor, o que acaba por depois levar a uma situação de incumprimento com os trabalhadores, porque como não têm a coragem política de tomar decisões que não são politicamente corretas, eu falo claramente de uma situação que possa ter que levar a despedimentos, porque a empresa não tem capacidade, depois entramos em situações de incumprimento que levam a uma instabilidade social dentro da empresa por todos aqueles que estão afetados. Depois levamos a contratos precários, levamos a situações de recibos verdes, levamos a falta de progressão das carreiras. É tão mau para um partido de esquerda despedir como ter pessoas em situação de precário, penso eu. Sabe que é a lógica do vamos ver o dia da manhã. E amanhã logo se vê, isto agora não vamos despedir ninguém, não vamos tomar. Eu não estou a apelar aqui aos despedimentos. O que eu estou a dizer é que a falta de capacidade de gestão fez com que o município entrasse numa bola de neve de incumprimentos que a coisa não foi fácil de gerir. E isto tornou mau empregador, porque, ainda para mais, acabou por ser caricato ao ser o partido que está na gestão municipal, ao ser a CDU que se viu a braços com a necessidade de ser gestor e não ter tido a capacidade. E de ser criada uma comissão para a defesa dos trabalhadores. Para a defesa dos trabalhadores. Ou seja, mas o conteúdo do sindicalista... O conteúdo do sindicalista... Porque se não fosse sindicalista e fosse um trabalhador que viesse ali falar, o Bruno Nunes já não se opunha. Não me opunha, obviamente. Eu acho que estamos a utilizar os fóruns errados para fazer alguns... Portanto, não é o conteúdo que está em causa. Não é o conteúdo que está em causa. Maioritariamente, não concordo, obviamente, com tudo o que foi dito, mas maioritariamente percebo as situações que ali estão, reconheço-as, consigo-as identificar. Só acho que existia outra forma, porque acho que claramente aquilo que foi feito foi uma estratégia política de perceberem que os trabalhadores das GES-Loures e do CIMAR até são dos mais atentos às transmissões online e por isso, dada a incapacidade neste momento, dada a suspensão de negociações com
com as administrações de comparecerem nas empresas, fizeram esta gracinha. Sabe, fez-me lembrar um bocadinho quando... Isto não foi mais nem menos do que o pivô da televisão estar a falar e alguém lá atrás veio meter um cartaz porque queria passar uma mensagem lá para casa. Não achei politicamente correto que a situação fosse fácil. Eu só falava do conteúdo, o facto de ser o sindicalista... Não, mas tinha que fazer esta ressalva dos sindicalistas. Acho que sim, acho que deve fazer. Eu não tenho nada contra os sindicalistas, pelo contrário, acho é que todos os sindicatos devem perceber que para manter um bom posto de trabalho é preciso uma empresa estar estável também. E existem duas partes, existe o trabalhador e a entidade patronal. E é nessa parte que eu às vezes tenho aqui algumas divergências com o sindicato, que pouco querem saber se a entidade patronal tem ou não tem capacidade para fazer face às responsabilidades legais que tem. E por isso aqui, por vezes, poderei ser um bocadinho mais tolerante com a questão da entidade patronal, mas, como lhe disse, numa conjuntura geral, reconheço e consigo identificar quase todos os pontos que ali foram transmitidos. Veremos quais vão ser as responsabilidades apuradas e as consequências Terminando, dessas responsabilidades. Acho o município de Loures, não digo que seja mau empregador, eu digo-lhe que considero que é mau gestor, e já tínhamos falado disso na entrevista passada acerca da questão do CIMAC. Ok, Bruno Nunes, obrigado. Este mês ficamos por aqui, próximo mês teremos outras novidades. Muito obrigado.